Efésios capítulo 5, 18 a 21 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Amém. Na semana passada, eu falei com vocês a respeito da grande comissão que Jesus deu para os seus discípulos, de irem pregar o Evangelho a toda criatura, de fazerem discípulos, ensinando-os a guardar tudo que Jesus havia ensinado, e batizando a cada uma dessas novas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que o envio que Jesus fez tinha um amparo de toda a Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu falei para vocês que cada uma dessas pessoas da Trindade tinha um papel fundamental neste envio. Mas uma coisa que eu não falei para vocês é que Jesus deu uma ordem também explícita para que todos os seus discípulos esperassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo. Isso está lá em Lucas, capítulo 24, verso 49, que diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus está falando é que, embora ele tenha dado uma ordem muito específica para que eles fossem pregar o Evangelho, fazer discípulos, eles precisavam receber de Deus uma capacitação sobrenatural. O Espírito Santo precisava vir sobre a vida deles. E foi exatamente isso que eles fizeram. O texto lá em Atos diz que eles ficavam reunidos, todos juntos, orando e buscando a Deus, até que, de repente, do alto veio sobre eles um som, como um vento, que foi a descida do Espírito Santo, que veio, de fato, capacitá-los a cumprir o chamado de Jesus. Em Atos 1,8, Jesus também falando, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Os discípulos, então, esperaram essa promessa de Jesus sobre eles. E o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito do poder e da necessidade que nós temos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tudo que nós fazemos, toda a capacitação que nós temos, toda a ordem de Jesus está condicionada a uma capacitação sobrenatural que vem de Deus, através do seu Espírito Santo. Então, talvez se você esteja cansado, com medo, se sentindo sem fé, com dificuldade de amar as pessoas, sem paciência, sem domínio próprio, tudo isso tem como causa a falta do Espírito Santo na nossa vida. E como eu li no começo para vocês, o texto de Efésios, e é sobre ele que eu quero me debruçar com vocês hoje, Paulo dá uma ordem muito clara para aquela igreja, dizendo o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. E ele usa uma comparação. Ele diz assim: não se embriaguem com vinho, mas ao contrário, ao invés disso, encham-se do Espírito Santo. E a gente precisa entender esse texto como uma coisa completa. Tem muita gente que acha que esse texto está simplesmente falando sobre a proibição de você beber vinho. O que não é verdade. Porque ele fala para a gente não se embriagar com vinho. E se embriagar é permitir que o vinho tome controle da nossa vida. E é exatamente isso que Paulo está falando para aquela igreja. Olha, ao invés de você perder o controle para o vinho, o que Paulo está falando é o seguinte: perca o controle para o Espírito Santo enchendo-se dele. O que Paulo está falando é que nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo para que a nossa vida possa, de fato, ser capacitada a viver a maneira como Jesus nos ordenou que vivêssemos. E eu quero olhar com você com cuidado nessa palavra enchei-vos. A gente vai ver quantas lições a gente vai aprender a respeito de uma única palavra. Essa palavra, enchei-vos, esse verbo, a primeira coisa que eu vejo aqui é que ele está no modo imperativo. Você sabe o que é o modo imperativo? De um verbo? Quem se lembra das aulas de português aqui? Imperativo é uma ordem. Isso significa que Paulo não está dando uma sugestão. Olha, se você achar que está tudo bem, encha-se do Espírito. Quando você tiver um tempinho, encha-se do Espírito. Ou, se você não tiver nada para fazer, encha-se do Espírito. Não, não é isso que ele está falando.
Ele está falando, encha-se do Espírito como uma ordem, como uma necessidade, algo que nós devemos fazer. Encher-se do Espírito é uma condição fundamental para que a gente possa, de fato, cumprir o chamado de Jesus para nós. Nós não podemos cumprir aquilo que Jesus nos chamou para fazer se nós não formos cheios do seu Espírito, se não formos capacitados por Ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa ordem é alguma coisa que não é opcional para nós. Nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo. Embora o verbo também esteja na voz passiva, ou seja, não é a gente que vai lá e se enche automaticamente. Não é uma capacidade minha. Nós somos cheios, o Espírito Santo, Deus toma a iniciativa de nos capacitar e nos encher. Mas nós precisamos estar prontos para receber o seu Espírito. Imagina um copo. O copo não se enche sozinho, não é verdade? Mas se ele estiver virado de cabeça para baixo, você não consegue encher o copo, não é isso? Se o copo estiver cheio de outras coisas, você não consegue encher o copo. Então, o nosso papel é criarmos o ambiente para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Então, encher-se do Espírito Santo é uma ordem, mas é alguma coisa que nós não fazemos por nós mesmos. Nós precisamos sim criar as condições para que isso aconteça em nós. Nós precisamos estar prontos e desejosos de receber o Espírito Santo. É exatamente o que os apóstolos e os discípulos de Jesus estavam fazendo quando eles estavam reunidos no cenáculo, esperando, buscando a Deus, compartilhando as palavras do Senhor, lembrando-se daquilo que Ele tinha ordenado para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que o Espírito de Deus cumprisse a promessa que foi dada aos profetas, de que Ele viria sobre toda a carne. Sobre os servos, sobre as servas, sobre os senhores, sobre as senhoras, sobre homens e mulheres, para que esses pudessem então ser cheios e serem capacitados a viver uma vida que agradasse a Deus e que cumprisse o propósito de Deus para a nossa vida. Então, encher-se do Espírito é uma ordem que precisa ser buscada por nós. Também é algo que o próprio Deus opera em nós, mas que nós precisamos criar as condições para que isso aconteça. E a gente vai ver daqui a pouco quais são as maneiras que nós podemos então criar o ambiente, as condições para que isso de fato aconteça na nossa vida. Uma outra coisa importante nesse verbo é que ele está num tempo verbal no grego que indica que é alguma coisa que acontece continuamente. Encher-se do Espírito não é uma coisa pontual, que a gente busca essa semana e acabou. Que a gente é cheio e acabou. O tempo verbal que está indicando aqui significa alguma coisa que você faz todos os dias. Que você busca todos os dias. Que você deseja que aconteça todos os dias com você. É alguma coisa que a gente nunca está cheio o suficiente. Existe um texto em Oséias que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Alguma coisa que a gente faz todos os dias. Inclusive, Jesus disse o seguinte, que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a seu Filho a quem Ele enviou. A vida eterna é alguma coisa que não acontece quando a gente morre, gente. A vida eterna já começou, porque ela é eterna. Ela não tem começo, não tem meio, não tem fim. A vida eterna, você já está vivendo a vida eterna. E a gente desfrutar da vida eterna é dia a dia conhecermos a Deus. E Deus é tão grande, tão tremendo e tão fora da nossa concepção, da nossa capacidade de entender, que nós vamos precisar de um tempinho a mais para poder conhecê-lo completamente. Quanto a esse tempo? Só a eternidade. Nós precisamos da eternidade toda para conhecermos as maravilhas de quem Deus é. Então, encher-se do Espírito é algo que nós fazemos todos os dias. Buscamos todos os dias mais e mais estarmos cheios do Espírito. É alguma coisa que não tem fim. Aliás, a palavra encher aqui significa encher até a boca, até transbordar. Não tem espaço para mais nada. É isso que nós temos vivido? Será que nós temos desejado nos encher? Temos desejado cumprir a ordem de Jesus todos os dias? Será que isso ocupa nosso coração, a nossa mente? Será que a gente acorda pensando, como é que eu posso estar mais cheio do Espírito Santo hoje? Eu não sei você, mas eu sou culpado de não agir assim. Eu confesso para você que eu não acordo pensando em maneiras de ser cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente acha que pode fazer a obra do Senhor pelo nosso braço, pela nossa capacidade.
A gente acha que pode ser um pouquinho mais bonzinho hoje, eu posso fazer um pouquinho mais de boas obras hoje, eu posso tentar obedecer um pouquinho mais a Deus hoje, eu posso tentar ser um pouquinho mais gentil com a minha esposa, amar um pouquinho melhor os meus filhos, controlar um pouco melhor a minha língua, não falar mal das pessoas pela minha própria força. E assim conquistar alguma coisa da parte de Deus. Mas na verdade é que nós precisamos dia a dia desejar e buscar sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que foi dado graciosamente para nós, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas é algo que nós precisamos buscar, precisamos desejar, precisamos criar, como eu falei, o ambiente para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos mover e transformar quem somos e como nós pensamos. Todos aqueles que creram em Jesus, que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, já têm o Espírito Santo. É o que a Bíblia nos diz. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Mas existe uma diferença de ter o Espírito Santo dentro de nós e nós permitimos que Ele molde a nossa vida, que Ele nos faça andar no Espírito, andar segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade. O próprio Paulo diz lá em Romanos capítulo 12 que a gente precisa renovar a nossa mente, pela transformação na nossa mente, dia a dia. É algo que nós precisamos buscar e desejar dia a dia. Como eu falei, então, esse verbo é um verbo imperativo, é uma ordem que nós precisamos obedecer. É alguma coisa que é dada por Deus, por nós, mas nós precisamos criar as condições para que isso aconteça. Mas também é alguma coisa que acontece todos os dias, dia a dia, é algo que eu preciso buscar. A cada dia eu tenho algo novo para experimentar da parte de Deus, que eu preciso buscar, que eu preciso desejar da parte de Deus. E ser cheio significa estar completamente cheio. E para isso nós precisamos nos esvaziar, precisamos sufocar a nossa carne, aquilo que nos contamina, aquilo que nos afasta do Senhor. Um texto lá de Colossenses diz que nós precisamos fazer morrer nossos desejos carnais. Isso a gente só pode buscar e conseguir se nós nos aproximarmos do Senhor, andarmos com Ele, buscarmos a Sua palavra, meditarmos na Sua palavra dia após dia. O Salmo 1 diz que aquele que ama o Senhor e medita na sua lei dia e noite, não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E ele será, então, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não secam, e que dá o seu fruto no seu tempo determinado. Por quê? Porque as suas raízes estão profundas aonde existe água, a água da vida que traz vida para aquela árvore. Estar cheio do Espírito é termos dentro de nós um rio de água viva, um rio que nos transforma, um rio que brota trazendo vida e alegria para nós. Veja que Paulo usa a metáfora do vinho, porque o vinho, quando a gente está embriagado, a gente perde o controle, não é isso? A pessoa fala o que não deve, dá risada demais, perde o filtro. E é exatamente isso, essa ideia que Paulo está dando a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. Significa a gente perder o controle para o Espírito. A gente está completamente vulnerável àquilo que Deus quer fazer na nossa vida através do Espírito Santo que habita dentro de nós. É dar vazão para Ele, é permitir que Ele nos controle e que Ele nos dirija. É perder o filtro para aquilo que Deus tem para a nossa vida. É isso que o Senhor espera e quer fazer na nossa vida. Uma outra coisa importante que a gente precisa perceber nesse texto é que Paulo usa o plural. Ele não fala assim, encha-se do Espírito. Ele diz, enchei-vos do Espírito. É alguma coisa que acontece na comunidade. É alguma coisa que está disponível para todo mundo. Não é para alguns especiais. Não é para aquelas pessoas que Deus achou assim, não, esse daí merece o meu Espírito, então eu vou colocar nele uma porção dobrada. Não. É algo que está disponível para toda a igreja. E o próprio texto nos diz como a gente deve fazer, e você vai notar e vai perceber que tudo que ele está falando tem a ver com a comunidade, é alguma coisa que é feita no plural. Veja o que diz lá o texto. Ele diz assim, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Percebe a comunidade?
as pessoas juntas fazendo alguma coisa para o Senhor? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não tem como você ser cheio do Espírito Santo sozinho na sua casa. O Senhor determinou que o poder do Espírito se manifesta na comunidade, através do poder que há em cada um de nós, porque o Senhor colocou em nós. Eu sempre gosto de repetir isso para a igreja, que Deus colocou dons e talentos diferentes, habilidades, capacidades diferentes em cada um de nós, para que todos nós juntos pudéssemos ser de fato um corpo bem equilibrado, perfeito. Ninguém tem todos os dons, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Nós precisamos estar juntos. Eu preciso estar com vocês para que vocês me ajudem a ser lapidado pelo Senhor. Aquilo que eu não consigo fazer sozinho, você faz, você me ajuda. Eu não consigo ver coisas na minha vida que talvez me afastem do Senhor, mas você de fora pode ver. E eu conto com você para que você me ajude a me tornar mais parecido com Jesus. E eu quero e espero que você esteja aberto também a receber do corpo de Cristo. Ouvir do corpo de Cristo aquilo que você precisa ser transformado e mudado. Às vezes é chato você receber uma crítica, você ser confrontado com uma área da sua vida que precisa ser mudada e transformada, não é? Ninguém gosta de ser confrontado. Mas isso é fundamental para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser transformado. E a grande diferença do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, é que nós temos o compromisso e o dever de fazer isso em amor. Não para diminuir ninguém, não para ferir ninguém, pelo contrário, para fazer com que essa pessoa possa se tornar cada dia mais parecida com Jesus. Eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus colocou em mim habilidades, dons e talentos que vão ser fundamentais para que você possa se tornar melhor, para que você seja diferente. Nós não somos uma ilha, nós precisamos estar juntos. E a gente vê nesse texto que Paulo está falando que isso acontece na comunidade, sujeitando-vos uns aos outros, considerando o outro superior a nós mesmos, amando uns aos outros, tendo um mesmo Deus, amando o mesmo Deus, servindo ao mesmo Senhor Jesus, cumprindo o seu propósito para a nossa vida, juntos. Jesus disse que o inferno não resistiria contra a igreja, que as portas do inferno não resistiriam à igreja. Não é uma pessoa, é a igreja, é o corpo de Cristo, com as nossas habilidades, com os nossos dons, com as nossas características, com as armas que Deus deu para cada um de nós. Sabe, tem pessoas que só você tem acesso. Tem pessoas que eu jamais vou conseguir falar, mas você pode falar. E essas pessoas são responsabilidades suas. Que você vai poder falar se você se encher do Espírito Santo. Se você obedecer à ordem de Jesus de se tornar cheios do Espírito Santo. De permitir que o Senhor te encha. De permitir que o Espírito Santo controle a sua vida. Tome o controle da sua vida. Que você fique embriagado no Espírito. Você percebe como a gente não pode separar uma parte do versículo da outra? Paulo está usando exatamente o exemplo de ficar embriagado pelo vinho. Para falar, não faça assim, faça o contrário. Encha-se do Espírito, torne-se embriagado do Espírito. Perca o controle para o Espírito. Para que você possa, então, ser controlado por ele. Então a gente vê que o modelo que Paulo está colocando é exatamente isso, da embriaguez, de você estar completamente vulnerável. Permitir-se que o Espírito Santo tome conta de você. Ao contrário da dissolução que o vinho traz, dissolução significa perda de controle, você gastar aquilo que você tem de maneira irresponsável, sem cuidado. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente manifesta os seus frutos. Lá em Gálatas capítulo 5, 22 a 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Lembra que eu falei para você no comecinho? Se você está com falta de fé, falta de amor, falta de paciência, falta de domínio próprio, tudo isso é falta do Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida.
E eu acho que eu não sou o único culpado desse pecado. Nós, como igreja, precisamos desejar o Espírito Santo na nossa vida e buscá-lo para que ele possa tomar conta de nós e produzir em nós esses frutos que vão fazer diferença na vida da gente e das pessoas que estão ao nosso redor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você consegue perceber como essas características são características que atraem as pessoas para perto de você? Quem não gosta de estar do lado de uma pessoa alegre? Quem não gosta de estar numa pessoa que tem paciência, que tem um sorriso nos lábios, que é bondosa, que se preocupa, que ama, que tem paciência? É isso que Deus tem reservado para cada um de nós, gente. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aonde a gente anda, a gente precisa transformar o ambiente. Por causa da gente? Não, por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E que dá os seus frutos na nossa vida, na medida em que nós permitimos que Ele tome o controle da nossa vida. Está fazendo sentido para você? Nós precisamos desejar isso como uma verdade que está disponível para nós. Sabe, a gente não pode se contentar em vir aqui na igreja, ouvir isso que a gente está falando, e falar assim, puxa, que legal, deve ser tão bom quando isso acontece na vida das pessoas. Mas isso está disponível para cada um de nós. O Espírito Santo está disponível para você. O Espírito Santo está dentro de você. Foi dado gratuitamente para você. O que nós precisamos fazer é nos render a Ele, é desejar que Ele tome conta da nossa vida. É a gente se permitir estar embriagado do Espírito, perder o controle, perder o filtro, para que Ele domine e faça as coisas que Ele quer na nossa vida. Para que Ele produza esse fruto de bondade, de amor, de alegria, de paz, de domínio próprio, de bondade, de benignidade, de mansidão. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. Você quer experimentar isso? Você quer experimentar isso? Você quer entender que isso é uma ordem de Jesus para nós? Que Ele falou assim, antes de você fazer qualquer coisa, espera que vocês vão ser cheios do Espírito. O Espírito vai vir sobre vocês e vai capacitá-los a fazer a obra. A obra é muito grande e é muito difícil fazer sozinho. Não dá para a gente fazer sozinho. E muitas vezes a gente se frustra porque a gente tenta fazer com o nosso braço. A gente se sente incapaz, a gente se sente limitado, sem os recursos, sem as habilidades, porque a gente não entende que isso é o Espírito Santo que coloca e derrama sobre as nossas vidas. Eu queria que você saísse daqui cheio de alegria, pensando naquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida. Você pode deixar de ser uma pessoa triste, você pode deixar de ser uma pessoa destemperada, irritada, você pode deixar de ser uma pessoa sem paciência, uma pessoa reclamona, você pode fazer isso. É possível para nós sermos transformados se o Espírito Santo de Deus tomar conta da nossa vida. Nós podemos nos tornar pessoas atraentes para a glória do Senhor. Nós podemos ser pessoas que transformam ambientes por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Não saia daqui sem absorver essa palavra, sem receber isso para você. Não é para a pessoa que está do seu lado só, é para você. A sua vida pode ser diferente, a nossa vida pode ser diferente se nós nos embriagarmos do Espírito Santo de Deus. Permitimos que Ele controle a nossa vida e produza em nós os frutos. Como eu falei, essa ordem está no plural, é para toda a igreja, para todas as pessoas. E eu quero terminar essa palavra mostrando para você o quanto isso é verdade. Se você puder, abra comigo lá em Tito, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 4 a 8. Tito, capítulo 3, versos 4 a 8. Diz assim: quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, ou seja, abundantemente, sem medida, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador,
a fim de que, e aqui tem o propósito, para que ele fez isso? A fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você percebe? Que o Senhor Deus, por causa da sua bondade, mostrou o seu amor para com todos. E o que ele fez? Isso não foi por obras de justiça, não foi porque eu fui bonzinho, não é porque eu era uma boa pessoa, porque eu cumpri os rituais, cumpri os mandamentos, não é por causa disso, é por causa da bondade de Deus. Então, se você se sente uma pessoa que não vale nada, ou se sente um pecador, se sente uma pessoa que pisou tanto na bola e por isso você não merece receber nada da parte de Deus, esqueça isso. Arrependa-se dos seus pecados, porque Deus tem perdão de pecados. E Ele tem graça e bondade para com você, para com nossa vida. De modo que, por causa do seu amor, Ele derrame para com todos. Derrame sobre nós ricamente o seu Espírito regenerador, lavador e renovador. O Espírito Santo de Deus nos renova, nos regenera, nos purifica, nos capacita, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Falei, a vida eterna começa agora. Deus tem vida eterna para nós hoje. Tem uma vida de paz, de alegria, de plenitude. Encher-se do Espírito significa estar completamente cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus. E isso é para cada um de nós. Não é para pessoas especiais, não é para os bonzinhos, não é para os certinhos, é para cada um de nós. Você tem noção do que é isso? O que isso representa para nós? Ninguém está de fora. Todo mundo tem o direito e a possibilidade de receber algo da parte de Deus que vai nos transformar completamente. E assim, podemos cumprir o chamado de Jesus. Saímos pelo mundo pregando o Evangelho, fazendo diferença. Sermos cheios, nos sentimos plenos, termos alegria que não depende das circunstâncias, termos a paz que não depende de se está tudo bem na minha vida. Quantos de nós, como o Vitor falou, passamos por coisas tão difíceis nessa semana, que roubaram a nossa paz, que roubaram a nossa tranquilidade, que nos deixaram abatidos, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Ele nos abre os olhos para enxergar a sua bondade, para enxergar que Ele é quem nos capacita a sermos pessoas diferentes. Que a paz que excede o entendimento está dentro de nós, por causa do seu Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não troque estar cheio do Espírito por outras coisas que amarram a gente, que nos prendem, que tiram a nossa possibilidade e o nosso centro, sabe? A percepção da realidade. É disso que Paulo está falando. Tem muito menos a ver com beber vinho ou não, mas tem a ver com aquilo que nos controla. O que controla você? O que tem controlado você? O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua atenção das coisas de Deus? Talvez seja o medo, talvez seja a preocupação, talvez seja uma tristeza, seja um buraco no coração, aquela angústia que pode ser trocada pelo Espírito de Deus nos trazendo paz, alegria, vida, bondade, misericórdia, graça. É isso que Deus tem para nós, igreja. Você quer experimentar isso? Você quer viver nessa realidade? Nós precisamos nos encher. E a gente se enche dessa forma, falando entre nós, com salmos, com cânticos espirituais, dando graças a Deus, sujeitando-nos uns aos outros, experimentando a bondade do Senhor, nos lembrando daquilo que Ele tem feito na nossa vida, olhando para para as suas promessas. As promessas de Deus para nós tem em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o sim e o amém. A gente tem que olhar para o Senhor e crer e se lembrar daquilo que Ele tem feito na nossa vida. É isso que vai nos encher do seu Espírito. Não permita que as más notícias, não permita que aquilo que contamina os nossos olhos, o nosso coração, roubem o poder do Espírito Santo na nossa vida. Você já tem o Espírito. Viva pelo Espírito. Deixe que o Espírito Santo tome controle da sua vida. Controle você. Nós devemos escolher a quem servimos. E nós servimos aquele a quem amamos.
Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A gente obedece àquele a quem a gente ama. Vamos nos encher do Espírito. Permitir que o Senhor transforme a nossa vida, de dentro para fora. Que Ele nos encha de alegria, de paz, de bondade, de amor. Domínio próprio, mansidão. Para que sejamos pessoas que têm o poder, a autoridade para transformar vidas através do Espírito Santo de Deus que habita em nós.